A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amada igreja? A graça e a paz. Esses dias eu estava pensando, né? Como que nós falamos muitas vezes coisas assim, de forma automática, né? E quando nós falamos graça, é algo tão maravilhoso, né? Da graça que nos alcançou. Quando nós falamos da graça do nosso Senhor Jesus, que o sacrifício dele foi suficiente, amém? Para nós, para que nós sejamos salvos, aleluia. E hoje nós podemos confiar e descansar na graça do Senhor, amém? Graça também que é capacitadora, glória a Deus, graça que nos faz ir além. E a paz, amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu e você, nós temos essa paz? Pense com você. Você tem a paz, a plena confiança de que Deus está cuidando de tudo mesmo? Você está em paz mesmo? Amém? Então, assim, eu gosto sempre de... Eu sou muito de pegar e questionar. Não de sair, falando só. Mas não, o que quer dizer a graça e a paz do nosso Senhor Jesus? Amém? O que quer dizer isso na sua vida? Tem uma verdade na sua vida? A graça do Senhor alcançou a sua vida? A paz do Senhor habita no seu coração? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite, Deus vem ministrando há algum tempo. Eu creio que qualquer pessoa que sobe no altar de Deus para ministrar, uma palavra não nasce somente de você sentar e ler e meditar, só de um momento, mas ela vem de um período que vai sendo gerado no coração, amém? Uma mensagem que Deus vai trazendo ao coração e Deus vai falando. E Deus me trouxe muita alegria ao ministrar essa palavra ao meu coração. Trouxe renovo. Glória a Deus. Eu espero que vocês recebam do Senhor também renovo, alegria. Glória a Deus. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. E principalmente, a palavra de Deus, ela é como uma espada, né? Então, que nessa noite, não é eu que quero matar você com essa espada, mas que você venha se entregar como uma oferta voluntária, amém? Porque Jesus Cristo, ele fez isso. Ele falou bem assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou, amém? Eu não tenho o poder de eu transformar a sua vida, mas você, através de um conhecimento, de uma transformação da mente, se entregando como uma oferta voluntária, amém? Como uma oferta agradável a Deus, você pode transformar o seu coração a partir do novo entendimento. Glória a Deus. Então eu não pretendo matar ninguém com a palavra, mas eu pretendo que você venha se entregar ao Senhor como uma oferta agradável. Glória a Deus. Vai acontecer a mesma coisa, é morte. Morte da carne, glória a Deus, e vida no Espírito, aleluia. Então, sem falar mais, falando muito, vamos diretamente para a palavra de Deus, porque nós poderíamos ficar horas e horas falando a respeito da palavra de Deus e da pessoa e de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, amém? A vida eterna é conhecer a Cristo, glória a Deus, a vida eterna é conhecer o Senhor. Então, lá em João 17:3, diz... Vamos abrir? Não era esse texto que eu ia começar, mas eu vou ler só esse trechinho. João 17:3 diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus. Então, nós poderíamos ficar a vida eterna para conhecer a Deus. Nós poderíamos ficar horas e horas discorrendo sobre quem é Deus. Amém? Eu quero hoje fazer 3 perguntas, levar você a pensar. Amém? Perguntas, muitas vezes, você pode achar simples de responder ou não. 3 perguntas. Quem é Deus? E eu fiz essas perguntas para as crianças, né? E aí você já
pode imaginar o que elas responderam, né? Deus é o Pai, Deus é o Criador, Deus é o Salvador. E provavelmente isso também passou na sua cabeça, né? Quem é Deus? E em Gênesis nós conhecemos Deus Criador, glória a Deus, o Deus que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, amém? Aí é muito lindo porque elas fizeram um desenho e elas representaram, né, ali, tipo, cada um de uma forma desenhou Deus, nenhuma repetiu, amém? Nenhuma repetiu o desenho. Algumas fizeram um desenho super colorido, glória a Deus. Algumas fizeram um desenho onde as águas estavam em cima e Deus estava segurando aquelas águas, amém? E os peixes. Algumas fizeram como uma representação do Pai. Então, cada criança e cada um de nós vamos ter uma revelação. Glória a Deus. Cada um de nós vamos ter uma revelação de Deus. Amém? Cada um de nós. Quando nós lemos a palavra do Senhor, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus se revelando. Amém? Nós vamos o conhecendo através da sua revelação. O Deus Criador, o Deus que é o Jeová Jirê, amém? Que quando eles estavam no deserto, a coluna de fogo, amém? A nuvem. E Deus como soberano, Deus o santo, amém? Deus como uma rocha. Então nós conhecemos Deus através da sua palavra. Glória a Deus. Outra pergunta que nós devemos nos fazer: quem é você? Quem é você? Quem é Deus, primeiramente? Quem é você? Quem sou eu? Amém? Quem sou eu? É uma pergunta difícil de responder, não é? Se nós pararmos assim, às vezes a gente até não sabe assim, quem sou eu? Esses dias eu vi, se alguém pergunta, porque mãe às vezes está, né, quem é eu? Eu falei assim, eu vou ficar uns 5 minutos para falar quem sou eu, onde eu estou, amém? Na correria da vida, a gente fala assim, meu Deus, né? Então, e outra pergunta a se fazer: quem é o seu Deus? Amém? Então são perguntas muito importantes que você deve levar em consideração. Quem é Deus? Quem é você? E quem é o seu Deus? Amém? Agora, o texto que eu quero ler está em Apocalipse 21, 6, 7. Ali diz um pouco, revela que Deus diz assim, ó: disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Glória a Deus. Amém, Pai. Somente o Senhor, ó Deus, pode trazer revelação, ó Deus, da tua palavra. Somente o Senhor, ó Deus, pode revelar quem o Senhor é a nós, ó Pai. Deus, nós precisamos, ó Deus, de Ti. Pai, o Senhor é um Deus que não está longe, o Senhor é um Deus que está perto. O Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus, Pai, que, como diz aqui, é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Oh Deus, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém que se compare a Ti, Senhor. Poderíamos ficar horas e horas, ó Deus, falando de Ti, Senhor. Falando de Ti, Senhor. Oh Pai, o Senhor é tremendo e maravilhoso. Pai, revela, ó Deus, a nós, Senhor. Revela a nós, que nós possamos conhecer a Ti, cada dia mais e mais. Amém? Lá em Colossenses, diz assim, então, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Em Isaías também diz assim, ó, em Isaías 46, 10, diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos e ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Amém? Desde o início faço conhecido o fim. Então você imagina, Deus, amém, irmãos? Glória a Deus.
Aleluia. Então Deus, ele já conhece o fim de todas as coisas. Ele já tem a visão do fim. Aleluia. Glória a Deus. Então quando ele nos faz uma promessa, ele revela muitas vezes o fim das coisas. Amém? Ó, eu vou fazer você chegar a este lugar. Glória a Deus. Ele está revelando onde ele vai, para onde ele vai nos conduzir. Então ele está revelando um pouco. Só que do ponto onde ele nos disse, nós seres limitados, aonde ele vai nos levar ao quê? A um espaço de tempo. E nós somos limitados pelo tempo. Amém? Deus não é limitado pelo tempo, mas nós somos. Glória a Deus. Nós somos. Você imagina que Deus, lá, o Deus Criador, se revelando a todos como Deus Criador, Ele criando todas as coisas. Ele já viu o sétimo dia e Ele já estava no sétimo dia, amém? Só que Ele fez o quê? Uma coisa de cada vez, amém? Glória a Deus. E assim Ele faz na nossa vida. Ele vai, por isso que os processos são importantes, amém? E a partir, se não me engano, do terceiro dia, Deus fala bem assim, e viu Deus que ficou bom, amém? E Deus viu que ficou bom, amém? Deus fala 5 vezes isso. Então, Deus faz algo e fala, ficou muito bom, mas ele já não tinha visão do que era completo? Tinha, mas mesmo assim ele contemplou uma parte. Glória a Deus. Você consegue, no momento que você está na sua vida, contemplar uma parte de um todo? Você consegue contemplar aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida? Você consegue dizer, o Senhor é bom, porque você vê a bondade dele na sua vida? Glória a Deus. Então, e viu Deus que ficou bom. Amém? Então Deus, ele sendo Deus e tendo a visão completa, ele não anulou se alegrar, amém? Com os pequenos avanços. Glória a Deus. Se por 5 vezes ele fala isso, e na última vez ele fala assim, e Deus viu que tudo que havia feito, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E aí ele já falou, ficou muito bom. Glória a Deus. Então, Deus, ele nos conduz assim. Ele já vê o todo. Ele, aqui como diz em Isaías 46, ele já fala o fim. Ele conhece o fim desde o início. Ele é o alfa e o ômega. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos uma revelação de Deus. Aleluia. E isso deve ser verdade na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos num momento em que não está completo ainda. Amém? Muitas vezes a obra que o Senhor vai realizar na sua vida ainda não está completa. Mas você consegue dizer que o Senhor é bom, que aquilo que o Senhor tem feito é bom. E ver você que é bom. Amém? Você consegue reconhecer a bondade, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida? Você tem gratidão ao Senhor porque Ele te trouxe até aqui? Glória a Deus. Ou você vai falar assim, não, realmente está tudo muito ruim, eu vou ser sincero mesmo, está tudo muito ruim, não tem nada de bom aqui. Você vai desconsiderar toda a bondade de Deus sobre a sua vida? Misericórdia. E isso no Antigo Testamento, amém? Nós vemos Deus se revelando também através da vida de Jó, Deus soberano, amém? Ele pergunta para Jó, você estava lá, Jó, quando eu fundei o mundo? Você estava lá? É uma pergunta que nós também devemos fazer a nós. Você estava lá? Quando Deus fez todas as coisas, se o Deus que falou e fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, falou para você, você acha que com a gente vai ser diferente? Amém? Vamos abrir em Mateus 3,17. Amém? Eu estou construindo uma linha de raciocínio, glória a Deus, para chegarmos num ponto. Mateus, no capítulo 3. Quem é Deus?
Quem é Deus? O Deus que criou todas as coisas. E através desse texto, vamos tentar identificar o que Deus... Qual o conhecimento de Deus nós temos através desse texto? O que é revelado de Deus a nós? Diz assim no Mateus 3,17. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Glória a Deus. Aqui, o filho foi revelado. Amém? Mas quem foi revelado também foi o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós não temos só a revelação do Filho amado de Deus, mas nós vemos a revelação do Pai. Glória a Deus. Aleluia. E a maior revelação que nós podemos ter na nossa vida é a revelação de que Deus é o teu Pai. Glória a Deus. Que Deus é o teu Pai. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Glória a Deus. Então aqui nós conhecemos Deus como Pai. Não podemos nunca limitar o Senhor. Amém? O Senhor não está limitado ao nosso entendimento. Nós vamos ter as revelações que Ele quer a nós se revelar. Amém? Mas nós não vamos conseguir compreender a magnitude de Deus. Amém? Nós vamos ter a revelação que Ele nos dá. Aleluia. Porque Deus, Ele foge do nosso entendimento. Ele foge porque a gente não consegue explicar. Amém? A outra pergunta que eu fiz a você e a mim: quem é você ou quem sou eu? Amém? Lá em João 1,12, diz assim: Contudo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Amém? Então não há nada mais poderoso, não há nada mais grandioso na vida de uma pessoa do que se tornar o filho de Deus. Um filho de Deus. Amém? Não há revelação maior que você possa ter. Não há revelação maior que você possa ter, que hoje Deus, Ele se revela como um Pai. Aleluia! Sabe por quê? Nós somos limitados ao quê? A visão de Pai que nós temos segundo a nossa família, nossa experiência. Amém? Mas Deus, Ele é o Pai que supre todas as nossas necessidades. E Ele é o Deus da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus. E se você ainda não confessou publicamente, amém? Há uma oportunidade para você de confessar o Filho. Porque aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Amém? Aquele que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Ele se torna filho também de Deus. Glória a Deus. Então não há nada maior, não há cargo de posição maior do que se tornar um filho de um Deus que é todo poderoso e formou todas as coisas. Aleluia. Que é criador de todas as coisas, que é o soberano. Aleluia. Em Mateus 4, continuando esse texto, onde foi revelado não somente o Filho, mas também a faceta de Deus Pai, não somente Criador, amém? Mas o Deus que é Pai, que se faz Pai. Diz em Mateus 4, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? Então, a primeira tentação
a primeira tentação do inimigo é a sua identidade. A sua identidade. Porque ele chega para você e fala bem assim, se você é filho mesmo, por que você está passando por isso? Você não é filho de Deus? Por quê? Faz alguma coisa. Se você é filho de Deus mesmo, então, nós, cristãos, filhos de Deus, temos que ter a consciência de que sua identidade está firmada em Deus. O inimigo vai tentar você na sua identidade, para que você transforme, amém? Pedras em pães. Então, identidade, você ter a sua identidade em Deus, é chegar no lugar onde eu não quero ser ninguém além daquilo que Deus quer que eu seja. Deus te criou para que você revele ao mundo quem Ele é como Pai. Amém? E Ele não quer que você fique provando a ninguém que Ele é o teu Pai. Por mais que Ele, como Pai, o que nós fazemos? Nós entramos em defesa, amém? Dos filhos. É o pai que vai. Glória a Deus. Não é o filho. É isso que nós ensinamos, né? Não faça isso. Eu vou entrar em sua defesa. Então Deus, como pai, é Ele quem nos justifica. Glória a Deus. É Ele quem cuida de nós. Amém? Nós não precisamos provar a nossa identidade. Se você tem a sua identidade firmada, você saiu de um lugar de comparação, porque você não quer ser lugar igual ao outro. Você quer ser somente aquele a quem Deus te criou para ser. Revelar o Pai ao mundo. Amém? Revelar o Pai, que você tem o Pai. Glória a Deus. Você conhece o seu Deus? Nós conhecemos o Deus. Teve uma palavra, se não me engano, que a pastora ministrou, citando esse texto, João 4, 22. Porque lá diz bem assim, vamos ler lá. Jesus revela quem é aquela mulher para ela. Amém? Então, quando nós se achegamos diante de Deus, Ele revela quem somos. Amém? Ele revela quem nós somos. Então, Jesus chegou diante dela e revelou, amém? Ela mesma disse. Ele falou, né? Tudo que eu... E aí, aqui no versículo 22 diz, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Glória a Deus, aleluia. Então, nós conhecemos o Deus que nós adoramos? Ou nós paramos no tempo? Nós estamos prosseguindo em conhecer ao Senhor? Em revelar ao Senhor? Você conhece ao Senhor? Ou você somente tem feito como um ritual? Ou somente busca Deus como um ritual? Ou Ele é o Deus que está com você todos os dias, que você adora todos os dias? Amém? Também tem outra ocasião em que Paulo está no Areópago, né? E lá tinha um altar escrito assim, altar ao Deus desconhecido. E aí ele falou, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, ele anunciava o Deus que ele conhecia e que ele teve um encontro, em que os olhos dele se abriram. Aleluia. Então os nossos olhos têm que se abrir. Glória a Deus. Porque Paulo era o quê? Um religioso, não é mesmo? Paulo ele era o cara, não é? Depois que ele teve um encontro com o Senhor, a vida dele foi transformada.
Essa é uma pergunta também a nos fazer. Depois que nós conhecemos o Senhor Jesus, a nossa vida foi transformada? A sua vida foi transformada pelo Senhor Jesus? Você teve a revelação do seu Pai? Você conheceu o Deus que desde o início ele já sabe o final? E como nós cantamos aqui, ele venceu, aleluia! Ele venceu, glória a Deus! Ele venceu. Se nós queremos vencer com o Senhor, a palavra de Deus diz que nós devemos ser participantes dos seus sofrimentos. Aleluia. Então, muitas vezes, assim como a pastora estava falando aqui, nós não queremos o que? Os sofrimentos, mas através dos sofrimentos, nós temos o que? A revelação. Nós podemos revelar ao mundo quem Deus é. O pastor enviou um vídeo essa semana, sofrer para quê? Para que sofrer? Amém? Então, muitas vezes, nós temos uma visão errada de que, a pessoa, aqui não é, você não vem aqui para que Deus resolva os seus problemas, mas Deus, ele é poderoso, amém? Para resolver todos os nossos problemas. E só que nós não adoramos somente por causa disso, que agora nós o conhecemos, aleluia? Nós não adoramos somente por aquilo que ele nos dá, nós adoramos por quem ele é. Glória a Deus, ele é o nosso Pai, aleluia. Então ele chegou, você imagina, ele estava no meio, ele estava onde? Naquele lugar onde sábios, pessoas, né? E as pessoas o que? Zombavam de Paulo, estavam zombando dele. E ele anunciando o Deus verdadeiro, anunciando o Deus que se faz conhecido a mim e a você. Amém? O Deus que se revela a mim e a você. Se para você isso é pouca coisa, misericórdia. Porque não tem milagre maior do que ter os seus olhos abertos e conhecer, assim como Paulo conheceu, amém? Aquele que mudou e transformou a vida dele. Aleluia! Então é o Deus que se faz conhecido. O Deus que se revela. O Deus que não cabe a nós explicarmos. Deus não vai explicar tudo a nós. Amém? Não vai deixar. Muitas vezes, o que nós falamos para os nossos filhos? Não faça isso. Amém? Por quê? Porque nós vemos o quê? Algo que pode ser prejudicial mais ali na frente, não é mesmo? Nós vemos o perigo. Então Deus, ele é o nosso Pai. Muitas vezes ele não vai te explicar. Ele não vai nos explicar. Glória a Deus. À medida que nós passamos a conhecer a Deus, passamos também a ter a revelação de quem nós somos. Amém? Em 1 Coríntios 13, no versículo 12, diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, Ele revela. E talvez você pode passar 5 anos, algum período dentro da igreja, mesmo assim, não avançar no conhecimento de Deus. E não se deparar face a face. Amém? Com quem você é. Aqui fala o quê? Que nós vamos ter a plena revelação. Amém? Ainda. Agora nós vemos como um reflexo obscuro. Amém? Mas nós vamos conhecer a nós também, como nós somos totalmente conhecidos. Glória a Deus. Agora nós vemos como um reflexo obscuro. Então, irmãos, que nós possamos avançar em conhecer o Senhor. Que, como num espelho, a gente possa
ver. Então, você pode passar, assim como eu, passei um tempo, uns anos de convertida, e a partir de um momento, Deus veio tratando a minha identidade. Amém? O meu valor. Revelando quem é o meu Deus. Amém? Porque senão, assim, nós vamos ficar falando do Deus da Bíblia como se ele estivesse lá no passado. Nós vamos ficar falando de Deus como Deus que fez as coisas lá no passado. Só que Deus é o Deus de hoje. Deus é o seu Deus. Deus é o Deus que quer se revelar a você. Deus é o Deus que quer fazer tudo novo de novo. Amém? Aleluia. Que tem poder para fazer tudo novo de novo. Glória a Deus. Então a gente pode passar anos sem sair do lugar. Amém? Sem sair do lugar. Nós podemos passar anos e anos sem aprofundar no conhecimento de Deus. E através do conhecimento de Deus, nos conhecer a nós mesmos. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos vendo o quanto nós precisamos e somos dependentes dele. Amém? À medida que nós nos achegamos a ele, nós vemos o quão necessitado dele nós somos. Glória a Deus. Como diz em Romanos, né? Nós clamamos Abba, Pai. Amém? Nós clamamos Abba, Pai. No início, né? O nosso Pai. Glória a Deus. Que se revelou como Pai. E aí, daí tá. Aí passou os anos, você foi vindo na igreja, continuou. Mas aí, quando você aparece numa situação difícil, parece que você é órfão. Parece que você não tem pai. É uma pergunta a se fazer. Por que andar como órfãos? Por que andar como órfãos? Se você tem um Deus, se o teu Deus é o teu pai, se o Deus, que assim como o Denis citou aqui, é o Deus de José, ele é o Deus, é o meu Deus. Qual experiência você tem com Deus que te sustenta, amém? Qual a convicção e a firmeza que você tem que te faz te manter aqui? Você tem a consciência, você tem a convicção? Ou você está convencido somente? Ou você tem convicção? Ou alguém te convenceu? Como eu disse aqui no início, alguém falou, não, você é isso. Ou você teve a plena revelação de que nós éramos inimigos de Deus. E agora nós somos da família de Deus. Através do Filho. Então, irmãos, o Deus que fez na vida de José, o Deus que parecia que estava dando tudo errado na vida de José, amém? É o nosso Deus. Aleluia. É o nosso Deus. Por que parece que para José, porque a gente lê, assim como o pastor falou aquele dia, a gente lê e já sabe o final. Parece que para ele foi fácil, mas não foi fácil. Não vai ser fácil para nós. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor é o nosso Pai que cuida de nós. Aleluia. Então que tenhamos a revelação da sua identidade em Cristo Jesus. A convicção de que foi o Senhor que te chamou para estar aqui. Amém? Quando você tem a convicção de que foi o Senhor que te chamou, a palavra de Deus fala bem assim, ó. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor. É a Ele que vocês estão servindo. Amém? Então nós temos uma convicção que nós estamos servindo ao Senhor. Aleluia! Que aonde o Senhor me colocou, ali eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Amém? Que eu não sou um coitado. Eu não sou assim como o filho de Jonatas, me fugiu o nome agora, que se via como um cão morto, Mefibosete, que ele nos chama para sentar à mesa. Amém? E isso, em um tempo da minha vida, eu olhei, Deus me revelou como eu me via. E é terrível você se ver.
E aí eu vi, meu Deus, eu não sei, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Porque as situações da vida nos faz nos levar como coitados. Você é um coitado, você é um coitadinho. Mas não, no momento que nós compreendemos que nós somos filhos de Deus, você não é um coitado. As pessoas, você não está lá na empresa onde você está trabalhando, as pessoas estão fazendo as coisas. Não, eu sou um cão morto aqui. Não, você é um filho, se posiciona como um filho de Deus. Amém? Se posiciona como um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Não um arrogante. Não, eu sou o crente daqui. Não, isso não é ser filho. Amém? Não é ser arrogante, soberbo. Porque isso também me vi. Eu achava que no meu local de trabalho, eu sabia tudo. E aquelas pessoas ali, o quê? Elas não sabem. Elas não têm a revelação. Porque elas não tinham a revelação de Deus, eu era melhor do que elas. Então Deus quer que você vá aonde você for, revelando o Filho de Deus e a misericórdia do Senhor. Que os seus olhos sejam olhos de misericórdia para as pessoas. Não é você chegar nos lugares, porque eu sou um filho de Deus. Aí entra num ponto onde nós achamos que todas as pessoas nos devem coisas. As pessoas não nos devem nada. Amém? Mas nós devemos o quê? Revelar ao mundo. Se a gente acha que todo mundo está passando a perna na gente, em que eu tenho que me sair melhor em todas as situações, liga o pisca de alerta, porque tem alguma coisa errada. Se nós achamos que em todos os lugares, porque não, estão tramando, não, calma. Você é um filho de Deus, o lugar onde colocaram você, ninguém tira. Só Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Se sua vida está nas mãos de Deus, é Deus que fecha a porta. É Deus que abre porta. É Deus que faz. Ninguém tira você do lugar onde Deus colocou. Amém? Você confia plenamente no Senhor. Se você desconfia de todo mundo, você não confia no Senhor que estabeleceu você. Se você não confia nas pessoas, você anda desconfiado de todo mundo, você não confia em que foi Deus que estabeleceu você. É Deus que te estabelece. É Deus que estabeleceu José. Amém? Deus se revelou como o pai ali quando o filho foi revelado. Mas Deus estava cuidando, Deus estava provendo. Deus como o Deus de um povo. Amém? Porque assim nós fazemos. Agora você vai falar assim: Deus é o meu Deus. Amém? Deus é o teu Deus. Amém? Deus é o meu Deus. E Deus é o teu Deus. Agora você tem noção do que é falar bem assim, graça e paz, irmão. Você tem noção do que é isso? É, Cristo nos uniu, amém? Através do sangue do Cordeiro, nós somos família, irmãos, e não há nada maior do que se tornar um filho de Deus. Não há nada maior do que ser um filho de Deus. E aí você não vai querer mais lugar de ninguém. Você vai querer ser Deus, quem Deus criou para ser. Não importa onde você for, você vai ser uma revelação de Deus, da glória de Deus, do Filho de Deus. E Deus vai falar: eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia. Irmãos, não há nada maior do que isso. Ter a revelação de que Deus é o teu Pai. Deus é o meu Pai. Ele cuida de mim. Amém? Ele cuida de você. Ninguém rouba o que tem para você. Permaneça. Somente permaneça. Sabe por quê? Eu não gosto de abrir vídeo na internet que fala bem assim: eu vou liberar uma bênção sobre a sua vida. Meu irmão, se a sua vida, se você não se arrependeu, se tem coisas para rever na sua vida, não adianta ninguém ir lá na internet falar: eu vou liberar uma bênção sobre a sua vida. Não, meu irmão. Se arrependa. Faça parte da família de Deus hoje. Amém? Você faz parte de um povo. Foi assim que Ruth disse para Noemi: o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus.
Amém? Glória a Deus. Então nós podemos aqui ficar falando da vida de José, da vida de Abraão, da vida de Jó, da vida de Jonas, da vida de... Deus, ele não é uma dicotomia. Deus, ele não há uma separação em Deus. Deus é Deus. Não tem como separarmos a justiça de Deus do seu amor. Porque no Antigo Testamento é a justiça de Deus, agora Deus se revelou como amor. Não, Deus é inteiramente justo, Deus é inteiramente amor. Amém? Deus é completo. Deus, ele é pleno. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele sabe de tudo. Desde o início ele já sabe do fim. Deus é Deus. E ele se revela a mim e a você. Aleluia. Ele se revela a nós. Por isso que eu perguntei, quem é o seu Deus? Porque você pode vir aqui e falar, Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, mas e o da sua vida? Na sua vida. Não só por bênçãos, mas por renúncias, assim como o Denis pregou. Celebre renúncias. Amém? Porque daí, tem canções, amém, que nós cantamos, que nós falamos, que nós abrimos mão de tudo, amém? Tem canções que são proféticas, aleluia. Tem canções que nós talvez não acharemos que nem somos dignos de cantar, amém? Porque se nós olharmos para nossas misérias, e Deus fala que Ele vai vir buscar uma noiva sem ruga e nem mácula, perfeita e gloriosa, aleluia. Esse é o povo de Deus, esses são os filhos de Deus, essa é a família de Deus, amém? Não há posto maior do que ser chamado filho de Deus. Não há honra maior do que ser chamado filho de Deus, de que conhecer o Deus verdadeiro. O Deus, como disse Paulo, aquele a quem vos anuncio. Não somente tem um altar ao Deus desconhecido, não. Eu conheço, anuncio. E aí ele ainda fala, nele nos movemos, existimos, e qual que é o outro? São 3. Então ele não só fala, ele fala, além de conhecer a Deus, é através dele que eu me movo. É através dele, amém? Que o Espírito Santo venha trazer a revelação aos nossos corações. Ninguém nos deve nada. Ninguém está te devendo nada. Pode ser que esteja devendo um dinheiro, né? Estou falando assim, devendo favores, amém? Não, porque, quando eu estou assim, a gente já anda... Meu Deus, o que é essa pessoa, né? Eu que tenho que ser o primeiro? Não, ninguém nos deve favores. Amém? Pelo contrário, nós devemos entregar, amém? A nossa vida, nós devemos estar dispostos a perder, amém? Estar dispostos a abrir mão, amém? Não ande como órfão. Não ande como se você não tem pai. Como se a situação... Deixa eu falar uma coisa. Se a situação, o problema está limitando você agora, é esse problema que... cara, você tornou aquele problema o teu Deus. É o que eu falava pro Denis. Situação financeira não pode te limitar. Teu Deus não é mamon. Amém? Teu Deus não é mamon. Quando nós temos uma enfermidade, Deus nos cura, Ele se revela como Jeová Jireh. E você vai fazer o quê? Testemunhar que Deus é o Deus que cura. Eu conheci o Deus que cura. A Priscila foi curada do câncer. Sabe o que é isso? Deus é o Deus que cura câncer. Amém? Deus é o Deus que... Nós não conseguimos colocar Deus dentro do nosso entendimento, porque Ele vai além do nosso entendimento. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou quem foi o seu conselheiro? Amém? Esse texto nunca saiu da minha cabeça depois que eu ministrei aquele dia aqui.
Às vezes eu olho uma situação e eu falo, Senhor, eu não entendo. Não estou entendendo, mas eu não sou o conselheiro. Eu não estou entendendo, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o meu Pai. Amém? Saia com essa convicção. Amém? Tenha essa convicção. O Senhor é o Deus da minha vida. Não é somente o Deus que está escrito, está distante. Não, o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus que cuida de mim. Glória a Deus. O Senhor é o Deus que faz tudo novo de novo. Glória a Deus. Ninguém toma lugar, porque é Deus que estabelece. Amém? É Deus quem estabelece. Glória a Deus. Assim foi na vida de José. Então, mais do que falar de José, nós vamos falar do Deus de José. Mais do que falar de Abraão, nós vamos falar do Deus de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Sabe quando nós, como o pastor tem falado, que vai deixar de ser sacrificial. Mas sabe o momento em que deixa de ser sacrificial? O momento em que você e eu, nós morremos. Por isso que eu comecei essa mensagem falando sobre isso. Nós morremos para a nossa concepção. O momento em que ainda está vivo, ainda é sacrifício para nós. Mas se você morrer, se você deixar o grão de trigo cair na terra e morrer, ele vai frutificar. Glória a Deus. Assim diz, né? João 12. Se você morrer para o teu entendimento, morrer para as suas verdades e deixar o Senhor, amém, conduzir a sua vida, você vai viver. Amém? Então vamos parar de achar que nós somos melhores do que os outros. Nós estamos aqui para mostrar e revelar o Deus vivo. Nós somos a igreja do Senhor, como cantamos aqui nessa noite. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, família de Deus. Amém? Temor do Senhor, que o temor do Senhor venha sobre nós. Que o temor do Senhor recaia sobre nós. Amém? Que o temor do Senhor nos faça andar de sabedoria. Glória a Deus. Você não é órfão. Você não é órfão. E mais uma coisa que eu tenho a dizer. O inimigo achou. Você é um filho de Deus, amém? O inimigo achou que com a morte do Filho de Deus, ele tinha vencido. Mas ele multiplicou os filhos de Deus. Ele multiplicou, porque aqui agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Muitos filhos de Deus. Essa é a vitória. Amém? Agora Deus tem muitos filhos. E ele fala que nós faremos obras maiores. Jesus falou. Amém? Através do Espírito Santo de Deus. E é algo maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus é tão importante na nossa vida. Porque a palavra diz assim que o Espírito de Deus, ele nos conduzirá em toda a verdade. Amém? E eu não sei na sua vida, mas várias vezes, quando eu tô passando por uma situação e que eu não tô, tipo assim, parece que eu não tô conseguindo ver além daquilo ali, o Espírito Santo me faz lembrar a palavras, textos bíblicos. Vem na minha mente e fala, não é assim. É o meu Pai cuidando de mim. É assim, é dessa forma. Amém? Por isso que nós devemos ser cheios da palavra de Deus. A palavra de Deus deve habitar abundantemente no nosso coração. Glória a Deus. Então, essa é a palavra, amém? Que Deus queria ministrar. Não, você não é órfão. Você tem um pai. Amém? Essa é a maior revelação que você pode ter. Você é filho do Deus que criou todas as coisas. E nós somos parte de um povo, de uma família. Nós temos uma família. Amém? Nós temos uma família. Aleluia, glória a Deus. Então fique de pé. Não preciso de formar.